milionário, processa o artista italiano Salvatore Garal, que lhe vendeu uma escultura invisível por R$87 mil. Intitulada Eu Sou, a obra não tem forma física e foi exposta em um espaço vazio de 1,5 m por 1,5 m. Meiroca. Pedro Bó, milionário. Como é que é o nome do autor? Pedro Bó. Pedro Bó. É um caso de Pedro Bó. Pedro Bó. Pedro Bó. Pedro Bó era um personagem, né? Pedro Bó é o autor da demanda. Pedro Bó, milionário, processa o artista italiano Salvatore Garal, que lhe vendeu uma escultura invisível por R$87 mil. Intitulada Eu Sou, a obra não tem forma física e foi exposta em um espaço vazio de 1,5 m por 1,5 m. O comprador recebeu um certificado e nada mais. A escultura existe, segundo seu criador, porque é feita de ar e espírito. Bom, isso é um outro caso de insanidade, na verdade, mas nós trataremos como caso de defesa ao consumidor. Pedro Bó, ele tem direito à indenização ou ele deve fazer companhia ao Pedro Rousseff, ministro Mion? Não, olha, excelência, eu vou votar de maneira controversa, acredito aqui. Não considero que o artista tenha falhado nesse contrato firmado com entre ele e o comprador, porque, afinal de contas, ele pode crer na arte que ele quiser. O próprio Esse comprador, é o artista ou é o Pedro Bó? O artista. O Pedro Bó esteve lá para comprar a arte dele, confiando naquilo que, obviamente, já conhecia do próprio artista. Então, não voto pela enganação, como a gente está tentando tratar aqui, na verdade, como o caso se apresenta. Eu voto aqui pelo indeferimento, vamos chamar assim, indeferimento da ação, porque não vejo os requisitos mínimos para que ela exista. Ou seja, né, quem paga mal, paga duas vezes. Paga duas vezes, exatamente, excelente. Muito bem. Ministro Rodolfo Maris. Vamos lá. Eu vou acompanhar aqui o voto do meu par, o ministro Caivano, porque faz muito sentido. Em momento algum, o artista Salvatore colocou uma arma na cabeça de alguém, fazendo essa pessoa comprar a arte, não brigou. Ou seja, foi um comércio ali de livre e espontânea vontade. Ele fingiu que expôs ali, ou que colocou uma arte, e alguém foi lá e comprou. Cara, tem noção disso? Só voltando a lembrar de um assunto aqui, uma banana que foi pregada na parede foi vendida por cerca de 5 milhões de reais. O cara decidiu testar a cabeça do ser humano. Comprou uma banana de 32 centavos, ali em Nova York, e decidiu colocar num quadro e colocou lá com um silver tape. E colou. E falou que aquilo era uma arte. Um chinês comprou por cerca de 5 milhões de dólares, e ao comprar a banana, ele abriu a banana e comeu aquilo ali. Então, ou seja, a cabeça do ser humano vai em lugares que nós nem conseguimos imaginar. E vai ver, essa arte tem tudo a ver com quem comprou. É uma pessoa vazia de alma e uma pessoa vazia de sentimentos. Que bonita essa fala, hein? Muito obrigado, muito excelência. Bonita essa fala. Ministra Marcela Chave de Fenda. Eu achei lindíssima a escultura. Linda. Na cor rosa, maravilhosa, achei linda. Não compraria por esse valor, porque na feira de Caruaru tem coisa muito melhor. Tem escultura invisível na feira de Caruaru? Inclusive, uma vez eu estava meia... tinha uma hora que eu estava meia sujinha, e eu sentei numa moldura, e ali eu vendi aquela escultura, aquele desenho, aquele formato, caríssimo. E as pessoas chamaram, o que está acontecendo? O que você desenhou aí? Eu digo, é o buraco negro do espaço sideral. E aí foi vendido na feira de Caruaru como um buraco negro, espaço sideral, mas era eu mesma. Por quanto foi vendido, excelência? Desculpa perguntar. 50. É tudo 50. É tabela. É tabela do Sarney. 50 para tudo. Tudo é 50. Excelência, pela ordem, só posso fazer uma observação? Você quer ver o buraco negro? Não, então eu quero.
Esse artista O buraco italiano, negro, ele é maior que o rombo do INSS? Não, é menor. Ah, então tá bom. esse artista italiano, ele era muito fã do Chaves. E em uma certa Mentira, ocasião, como é que você sabe porque isso? ele copiou ali, ele deu uma entrevista dizendo que assistiu aquele episódio do Chapolin, Você tá que só os brincando? inteligentes poderiam ver aquela roupa. Então ele copiou, ele plagiou a arte do episódio do Chapolin, tenho dito. Então, pela ordem, Excelência, na Pela verdade, ordem. copiou É o rei. o conto de Hans Christian É o conto Andersen. do rei. O rei está do nu. Rei está O rei está nu. exatamente. É disso que se trata. Parabéns, Excelência. Obrigado. Muito bem. Ministro Douglas, Perdão, Excelência, eu condenaria o autor da ação, no caso, não o réu, por litigância de má-fé. Né? Porque Pois no meu bem. entendimento, isso daqui, ele sabia o que estava fazendo, não houve por parte da pessoa que criou a arte do artista, da pessoa que vendeu, né, no caso, a má intenção. Eu acredito aqui, eu inclusive condenaria o autor a ter que frequentar museus durante determinado tempo, principalmente os museus pós-modernos, né, a exemplo do MASP e de outras coisas maravilhosas que nós temos, em que objetos são esquecidos e se tornam objetos de pessoas transeuntes ali são esquecidos e se tornam parte da atração. É que isso já vi isso acontecendo mais de uma vez. Então o autor ele passa a ter mais contato com a arte e parar de tentar criminalizar a forma honesta de se ganhar a vida, né? Porque hoje no Brasil isso tem se tornado cada vez mais raro. Excelência, é o meu voto. até liga o microfone, ministro, Desculpa, por favor. só para deixar claro que isso foi na Itália. Sim. Aqui a Na gente tem bastante exemplo. A Itália é cheia dessas coisas aí. Pedro Bó. Muito Pedro loucas. Bó. Bom, meus queridos, então, por unanimidade, Pedro Bó tem a sua demanda indeferida e é condenado por litigância de má-fé. Vamos ao terceiro caso, Meirinha. A autora, Dona Mocinha, processa o pai Hugo de Oxalá, que conheceu em uma rede social através de um anúncio que dizia ter o poder de trazer o amor de volta, por meio de mandingas. A autora afirma que realizou dezenas de transferências bancárias que somaram quase... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.